Pode esquecer aquela ideia de banco de dados que só guarda informação em tabelas, viu? Hoje, a gente vai mergulhar num projeto que usa dinamite, geometria curva e a filosofia de Nietzsche para construir a mente de uma inteligência artificial. E olha, a ideia aqui é literalmente explosiva. Então, vamos direto ao que interessa. Essa frase aí, do próprio criador do projeto, o José R.F. Júnior, já resume perfeitamente a ambição. A proposta aqui não é só dar uma melhoradinha no que já existe, não. A ideia é demolir o que a gente conhece sobre guardar dados. A gente está pisando num terreno onde filosofia e inteligência artificial se encontram de um jeito bem radical. Ok, vamos lá. A primeira coisa que todo mundo se pergunta é: por que Nietzsche? O que raios um filósofo alemão do século XIX tem a ver com a arquitetura de software de ponta para AGI? Bom, a resposta está numa das ideias mais famosas dele. E é aqui que a mágica acontece. O NietzscheDB foi todo construído em cima dessa base filosófica. Essa ideia de que não existe uma verdade única, absoluta, mas sim várias perspectivas diferentes. Aqui, isso não é só um conceito abstrato. É um pilar, um princípio fundamental da arquitetura do banco de dados. Os bancos de dados tradicionais funcionam com base no que o projeto chama de mentira geométrica. Eles guardam informação como se fossem fatos estáticos no espaço plano, sabe? Como um mapa. É aquela visão de Deus de cima, onde tudo é absoluto. Mas e se a própria inteligência não for assim, toda retinha e plana? É aí que o NietzscheDB implementa o perspectivismo como um recurso nativo. O que isso quer dizer? Que o sistema já nasce sabendo que a mesma informação pode e até deve ser vista de jeitos completamente diferentes, dependendo do contexto ou da necessidade da inteligência. E aqui a gente consegue ver essa revolução lado a lado. De um lado, a velha guarda, fatos parados no espaço plano. Do outro, um universo dinâmico, cheio de perspectivas. Os dados deixam de ser fatos e viram interpretações. E o mais importante, o espaço onde tudo isso vive se curva. É essa a grande virada de chave. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? A resposta está numa arquitetura de múltiplos manifolds, como eles chamam. Em vez de ter um jeito só de olhar para os dados, o NietzscheDB projeta o conhecimento usando 4 lentes geométricas diferentes. E cada geometria dessas tem uma função, um papel cognitivo específico para a AGI. A geometria hiperbólica da bola de Poincaré, por exemplo, organiza os conceitos por nível de abstração. Já o modelo de Klein serve para o raciocínio lógico. O espaço de Minkowski garante a causalidade, o que é essencial para a gente conseguir auditar como a AGI pensa. E, por fim, a esfera de Riemann é ali que ideias opostas se encontram para criar algo novo, uma síntese. É basicamente uma estrutura de pensamento completa, toda escrita em matemática. Mas não para por aí. O NietzscheDB é muito mais que um depósito de dados inteligente. Ele se comporta menos como um armazém e muito mais como um organismo vivo, sabe? Com metabolismo e tudo. E o mais incrível, ele até dorme. É nesse ciclo de sono que o sistema aprende de verdade. Durante o sono, o banco de dados literalmente sonha. Ele pega um pedaço da memória, dá uma chacoalhada para explorar novas conexões e vai otimizando a própria estrutura. E o ponto-chave, ele confere se não esqueceu nada importante no processo. Se a identidade principal dele está intacta, beleza, a mudança é aceita. Se não, ele volta para como era antes. É a tal da reconsolidação da memória, igualzinho acontece no cérebro biológico. E olha, isso é só a ponta do iceberg. O sistema foi projetado para se comportar como uma mente mesmo. Ele cresce de forma orgânica, resolve as próprias contradições, tem agentes autônomos que ficam patrulhando as memórias e tem até um mecanismo para esquecer ativamente o que não importa mais. É um verdadeiro ecossistema cognitivo 100% autônomo. Beleza, tudo isso nos leva para a grande pergunta. Por quê? Para que construir algo tão complexo assim? Qual é o objetivo final disso tudo? A resposta mira num dos maiores problemas que a gente tem na área de inteligência artificial hoje em dia. O ponto é este. O objetivo não é só fazer uma AGI mais inteligente, mas sim uma que seja compreensível. Uma mente que a gente não olhe e veja uma caixa preta, mas sim algo que dê para auditar, visualizar e, no fim das contas, confiar. E a diferença na hora de observar o que está acontecendo é brutal. Em vez de ficar lendo linhas e mais linhas de logs de texto, o NietzscheDB oferece um córtex visual. É a capacidade de literalmente enxergar os espaços de conhecimento da AGI, de navegar pelos pensamentos dela em tempo real. É outra história. O conhecimento aqui não é uma coisa parada, estática.
Enquanto sistemas normais precisam de alguém lá fazendo manutenção manual, o NeetsDB cresce e se poda sozinho, de forma orgânica, que nem um cérebro. Ele aprende e esquece por conta própria para se manter sempre relevante. E talvez a inovação mais profunda de todas seja essa aqui. Num banco de dados normal, quando tem informação conflitante, uma simplesmente apaga a outra. A última que chegou, vence. Já o NeetsDB é diferente. Ele usa o seu motor de dialética hegeliana para pegar duas ideias opostas e criar uma terceira, uma síntese que vai além das duas. Ele não só guarda fatos, ele raciocina sobre eles. Essa frase final resume perfeitamente a alma do projeto. A gente não está mais lidando com uma ferramenta passiva, mas com um sistema ativo, que olha de volta. Um sistema que não foi feito só para conter inteligência, mas para ser inteligente, de um jeito que a gente possa ver, entender e interagir. É um passo muito ousado na direção de uma AGI que não seja só poderosa, mas que seja finalmente transparente.